Tem gente que acha que a laceração do períneo ela acontece por conta do tamanho do bebê. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Às vezes um bebê ele muito pequeno também lacera. Assim como bebês pequenos também fazem distócia de ombro. Não é só um bebê grande que vai fazer uma distócia. O que é uma distócia? É quando o bebê ele não consegue fazer o giro por completo e ele fica com aquele ombrinho ali. E aí o obstetra ele precisa ajudar a trazer o bebê. Mas o assunto não é esse, o assunto é laceração. Muitas pessoas acham que o tamanho do bebê vai fazer a laceração ser grande ou ser uma laceração pequena ou não existir laceração. Na verdade, o que a gente entende é que quanto mais contraída e mais tensa essa mulher tiver, aumenta a chance de laceração. Às vezes, quando a gente vai tocar, a gente percebe uma pessoa tão tensa, a gente não consegue colocar os dois dedos pro toque. E o dedo e a cabeça do bebê, né? São tamanhos diferentes. Então, quanto mais relaxada você tiver, maior a chance do períneo ser íntegro depois que o bebê nasce. Então, o que vai fazer não lacerar? Quando você está ali no período expulsivo, quando o bebê está próximo do nascimento, que é uma coisa muito maravilhosa, o corpo é muito perfeito, a gente só precisa ouvir, né? E sim, às vezes acontece de chegar no período expulsivo, às vezes a gestante está cansada, e o período expulsivo ele leva mais um tempo e às vezes precisa do uso do QI, mas eu não tô falando desses casos, eu tô falando de um parto que tá fluindo super bem e que o bebê tá ali, ele tá nascendo. A pessoa imagina que quanto mais força ela fizer, mais rápido o bebê vai nascer. Então, o que eu tô falando aqui é sobre um trabalho de parto que tá fluindo super bem e como que a gente consegue, como que a gente pode diminuir a chance de laceração. Quando você chega no período expulsivo, antes um pouquinho de você chegar no período expulsivo, mais ou menos com 9, 10 centímetros de dilatação, eu falo e eu vou pensando em outras coisas, como o exemplo da dilatação, mas isso a gente fala em uma outra hora. ele mais ou menos a 9, 10 centímetros de dilatação, o corpo ele vai fazendo você entender qual força você vai sentir no período expulsivo. Então, assim, não é uma força que vem do nada. Ah, eu tô com 10 centímetros e agora eu senti uma força do nada. Não tava sentindo nada disso e de repente a força apareceu. Não. O corpo ele vai te mostrando o que vai acontecer no período expulsivo. O que você vai sentir vontade de fazer. Isso você tem que estar conectada com o corpo, não prestar atenção nas coisas em volta. E você, gestante, melhor do que ninguém, melhor do que qualquer profissional que tá ali, vai saber exatamente a posição que é melhor para você parir. Por quê? O que acontece? O bebê, quando ele tá nascendo, quando ele tá vindo, no período expulsivo, o bebê ele faz giro, ele faz uma rotação, né? Ele faz uma rotação interna e ele termina de nascer girando. Ele tá girando, ele pressiona o reto. Quando o bebê pressiona o reto, você tem o estímulo, que é a vontade de fazer cocô. Quando você tem essa vontade de fazer cocô, é uma maneira de você entender como é o puxo. Se não existisse esse estímulo de vontade de fazer cocô, que é essa vontade de fazer força sem você querer, que é o puxo, você vai entender que no período expulsivo a vontade vem. Quanto mais força você fizer junto com essa força, aumenta a chance de laceração. Período expulsivo. Tá tudo bem com você, tá tudo bem com o bebê. Período expulsivo é sentir o bebê indo e vindo. Quando o bebê tá nascendo, boneca da minha filha. Quando o bebê tá nascendo, o seu períneo tá aqui, né? O bebê ele gira desde lá de dentro, ele não começa a girar ali. Ele tá girando. Ele tá girando para ele passar ali no osso, na pelve, para entrar na pelve, depois para chegar no canal. Quando ele gira e volta. E ele faz isso devagar. Por que ele faz isso devagar? Justamente para que não tenha laceração. Então, quanto mais força você fizer, maior a chance de lacerar períneo, né? Lacerar o canal e ter, assim, uma laceração muito maior. O que a gente precisa lembrar no período expulsivo? O corpo, a contração, ela vai fazer a força que é necessária para o bebê nascer.
Eu tô falando de um trabalho de parto que tá fluindo super bem, tá? Eu sempre dou o mesmo exemplo. As pessoas que parem no carro, em casa, na recepção, na rua, em qualquer outro lugar, essas pessoas não querem que o bebê nasça ali. O que elas estão fazendo? Força? Não, elas estão segurando. A contração que vem é uma contração fisiológica do corpo. Essas pessoas geralmente não têm laceração. Então, o que a gente percebe? Quanto mais força essa gestante fizer no seu período expulsivo, maior a chance de laceração. Então, tá sentindo que o bebê tá vindo, tá sentindo a cabeça do bebê tá ali e que vai nascer, você não precisa fazer força além da força. Tô falando de um trabalho de parto que tá fluindo super bem. Existem outros casos. Tô falando de caso com intercorrência, com uso do QI, eu tô falando de um trabalho de parto que tá fluindo super direitinho. A gente percebe o bebê vindo devagar e fluindo legal, fluindo bem, tá? Então, o que vai fazer a laceração acontecer? Não é porque o bebê é grande, bebê de 4 quilos. Eu acompanhei uma vez um bebê, foi um trabalho de parto que evoluiu super rápido. Foi antes da pandemia, foi em 2000, foi na pandemia, Era um bebê grande. Eu cheguei na casa dela, acho que umas 10 horas da noite, mais ou menos. E eu toquei, ela tava com 1 centímetro de dilatação, um colo grosso, 1 centímetro de dilatação, um colo grosso. É isso aqui, tá, gente? Isso é um colo grosso. Isso é um colo fino. Isso aqui. Isso. Fica mais fácil pra ver. Isso é um colo fino. Eu toquei de novo, ela já tava com 9 centímetros de dilatação, não tinha praticamente colo nenhum, o bebê tava bem baixo. Ela morava numa casa de 2 andares e ela tava deitada. Quando ela ficou em pé e a gente começou a descer as escadas, ela não conseguia mais se mexer, ela não conseguia dar o próximo passo e o bebê acabou nascendo na escada. Um bebê de 4 quilos, um parto que evoluiu muito rápido. Depois a gente foi pra maternidade, né? Tava tudo bem com o bebê, tudo bem com ela, ficou tudo bem, graças a Deus. Mas a gente não queria que nascesse ali, a gente queria que nascesse na maternidade, mas não deu tempo de chegar. Um bebê de 4 quilos que nasceu super bem e nenhuma laceração. Então, assim, quanto mais relaxada e entregue ao trabalho de parto você tiver, menor a chance de laceração.